Eu preciso que você preste muita atenção nos próximos minutos, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a sua saúde masculina, e mais do que isso, pode mudar o que você está vivendo agora mesmo, talvez sem nem perceber. Há algo que ninguém te contou, uma falha silenciosa que está acontecendo dentro do seu corpo, e ela não tem nada a ver com sua idade. Não tem nada a ver com fraqueza ou com falta de vontade. Ela tem tudo a ver com algo extremamente simples que você provavelmente ignora todos os dias e que pode estar sabotando diretamente a sua vitalidade, a sua firmeza e a sua confiança como homem. Nos próximos minutos, eu vou revelar exatamente o que é isso. Vou te mostrar o que acontece dentro dos seus vasos sanguíneos quando faltam determinados nutrientes. Vou explicar por que tantos homens sentem que estão perdendo o vigor sem entender o motivo. E, principalmente, vou te apresentar um suco simples, barato e que você pode preparar em casa, que contém os compostos exatos que o seu corpo precisa para recuperar a circulação, a energia e a rigidez que você pensava que já havia perdido. Fica até o final. O que vem por aí vai surpreender você. Meu nome é Dr. Renato Figueiredo. Sou médico há mais de 22 anos, especializado em saúde masculina e medicina funcional. Ao longo da minha carreira, atendi milhares de homens, homens de 30 anos, de 40, de 50, de 60, e um padrão se repetiu tantas vezes que eu parei de ignorar. Esses homens chegavam ao consultório com queixas parecidas: sensação de cansaço constante, queda na libido, dificuldade de manter ou de atingir uma ereção firme. Alguns se sentiam envergonhados, outros tentavam disfarçar. Muitos tinham convicção de que era simplesmente a idade agindo. Doutor, é normal para minha faixa etária, né? Essa era a frase mais comum. E eu sempre respondia com outra pergunta: você está comendo bem? Você sabe quais vitaminas você está deixando de consumir? O silêncio que vinha depois dessa pergunta dizia tudo. Porque a maioria dos homens nunca relaciona a saúde sexual com a nutrição. Eles pensam em medicamentos, pensam em hormônios, pensam em tratamentos caros, mas raramente pensam que a resposta pode estar no que está faltando no prato ou no copo todos os dias. Deixa eu te explicar algo que aprendi estudando fisiologia há mais de 2 décadas e que mudou a forma como eu trato a saúde masculina. Uma ereção não é simplesmente uma questão de desejo. Ela é, antes de qualquer coisa, um evento vascular, um fenômeno circulatório. Para que o tecido erétil, o corpo cavernoso do pênis, se encha de sangue e mantenha a rigidez, uma cadeia de processos precisa funcionar em perfeita sincronia. Primeiro, há um estímulo, seja físico, seja mental. Esse estímulo ativa o sistema nervoso, que envia sinais para os vasos sanguíneos da região pélvica. Esses vasos, então, precisam se dilatar. Para isso, o organismo libera uma substância chamada óxido nítrico. Você nunca ouviu falar? Vai ouvir bastante hoje, porque ela é fundamental. O óxido nítrico age diretamente sobre a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles relaxem e se expandam. Com essa dilatação, o fluxo de sangue aumenta. O sangue entra em volume maior para dentro do tecido erétil. E a ereção acontece e se mantém. Agora vem a parte crítica. Quando o seu organismo não tem os nutrientes necessários para produzir óxido nítrico em quantidade suficiente, essa cadeia toda falha. Os vasos ficam rígidos, o fluxo de sangue diminui, o tecido erétil não recebe o sangue que precisa, e a firmeza, que deveria ser natural, simplesmente não acontece da mesma forma. Isso não é fraqueza, isso é química, isso é fisiologia. E mais importante, isso tem solução. Durante anos, eu vi pacientes chegando com exames hormonais quase normais, sem doenças graves diagnosticadas, mas com queixas consistentes sobre queda na qualidade da ereção. E eu passei a investigar além do óbvio. Comecei a analisar os padrões alimentares, os níveis de micronutrientes, os marcadores inflamatórios. O que encontrei me surpreendeu, não pela novidade científica, porque os estudos já apontavam para isso há tempos, mas pela frequência. A grande maioria desses homens tinha deficiências nutricionais específicas, vitaminas e minerais que estão diretamente envolvidos na saúde vascular, na produção hormonal e no funcionamento do sistema circulatório. E quando esses nutrientes eram repostos, seja por suplementação, seja por mudanças na alimentação, os resultados eram notáveis.
não da noite para o dia. Mas em semanas, esses homens voltavam ao consultório diferentes, mais dispostos, mais confiantes, com relatos claros de melhora na firmeza, na libido, na energia geral. Foi aí que eu comecei a estudar com mais profundidade os alimentos que naturalmente fornecem esses compostos. E foi aí que um suco específico passou a fazer parte das minhas recomendações clínicas. Antes de te contar exatamente o que é esse suco e por que ele funciona, preciso que você entenda algo sobre os nutrientes que fazem diferença. A primeira substância que eu quero mencionar são os nitratos inorgânicos. Sim, nitratos. Palavra que às vezes assusta porque as pessoas associam a conservantes. Mas os nitratos naturais, presentes em vegetais de origem orgânica, são completamente diferentes e são transformados pelo organismo em óxido nítrico, aquele mesmo óxido nítrico que falei antes, o que dilata os vasos, o que aumenta o fluxo sanguíneo, o que permite que a ereção aconteça de forma plena. Estudos publicados em revistas de fisiologia cardiovascular mostraram que o consumo regular de nitratos alimentares estava associado à melhora no fluxo sanguíneo em repouso e ao aumento da resistência vascular. E mais, pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, demonstraram que o consumo diário de alimentos ricos em nitratos naturais aumentava significativamente a disponibilidade de óxido nítrico no organismo. O segundo composto que eu quero apresentar é a L-citrulina, um aminoácido que, ao ser metabolizado pelo organismo, se converte em L-arginina, precursor direto do óxido nítrico. Há estudos clínicos mostrando que a suplementação com L-citrulina melhorou a rigidez da ereção em homens com disfunção erétil leve a moderada. E esse aminoácido está presente de forma concentrada em um alimento que a maioria das pessoas não associa à saúde sexual. O terceiro elemento é o gingerol, o principal composto bioativo do gengibre. Pesquisas demonstram que o gingerol possui propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras. Ele reduz marcadores inflamatórios circulantes, ajuda a melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos e contribui para uma circulação mais eficiente. A inflamação crônica de baixo grau, que a maioria dos homens tem sem saber, é uma das grandes sabotadoras da saúde vascular, e o gengibre age diretamente sobre ela. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você já imaginou que todos esses três compostos poderiam estar num único copo? Num único suco, fácil de preparar, com ingredientes que custam poucos reais e que você encontra em qualquer mercado? Se você chegou até aqui, eu sei que você está levando a sua saúde a sério. E eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve nesse canal agora mesmo. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho de notificações. Porque todo o conteúdo que publicamos aqui foi desenvolvido para homens que querem entender o próprio corpo, com base em ciência, sem mitos, sem enganação. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Quero saber de qual cidade, de qual estado, de qual país você está acompanhando esse conteúdo. Isso me ajuda a entender melhor quem está do outro lado da tela e a criar conteúdos cada vez mais direcionados para o que você precisa. Agora vou te apresentar o suco e vou explicar, ingrediente por ingrediente, o que cada um faz dentro do seu corpo. O primeiro ingrediente é a beterraba. A beterraba é provavelmente o alimento mais rico em nitratos naturais disponível para consumo humano. Quando você ingere a beterraba, especialmente na forma de suco, esses nitratos são absorvidos rapidamente pela mucosa bucal e pelo trato digestivo, convertidos em nitrito pelas bactérias presentes na saliva e, posteriormente, transformados em óxido nítrico no organismo. Um estudo publicado no periódico científico Hypertension demonstrou que o consumo de suco de beterraba era capaz de reduzir a pressão arterial sistólica em até 8 milímetros de mercúrio em apenas algumas horas. Isso porque a dilatação dos vasos causada pelo óxido nítrico tem efeito direto sobre a pressão e sobre o fluxo sanguíneo. Para a saúde erétil masculina, esse mecanismo é fundamental. Vasos mais dilatados, mais flexíveis e com maior fluxo representam uma condição vascular favorável à ereção plena. Pesquisadores da Universidade de Aberdeen, na Escócia, investigaram os efeitos do suco de beterraba sobre a função endotelial.
que é a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem adequadamente, e encontraram melhoras significativas após o consumo regular. A beterraba também é rica em betaína, um composto que apoia a função hepática e contribui para a regulação dos níveis de homocisteína, um aminoácido que, em excesso, danifica a parede interna dos vasos sanguíneos. Manter a homocisteína sob controle é parte essencial da saúde vascular masculina. E ainda, a beterraba contém folato, potássio, vitamina C e ferro, nutrientes que, em conjunto, apoiam o metabolismo energético, a produção de glóbulos vermelhos e o transporte de oxigênio pelo sangue. Isso significa mais energia disponível, mais disposição física e mais vitalidade geral. O segundo ingrediente é a melancia. Eu sei o que você está pensando. Melancia? Aquela fruta de verão que você come na praia? Sim, exatamente essa. A melancia é uma das fontes naturais mais concentradas de L-citrulina disponíveis na alimentação humana. Esse aminoácido está presente principalmente na parte branca da fruta, aquela porção que a maioria das pessoas descarta, mas também na polpa vermelha em concentrações menores. Quando você ingere L-citrulina, o organismo a converte em L-arginina nos rins. E a L-arginina é o substrato direto para a produção de óxido nítrico pela enzima chamada óxido nítrico sintase. É a matéria-prima do processo. Sem L-arginina suficiente, a produção de óxido nítrico cai, e com ela, a capacidade de dilatação dos vasos. Um estudo publicado no periódico Urology em 2011 avaliou homens com disfunção erétil leve que receberam suplementação de L-citrulina por um mês. Os resultados foram significativos. A rigidez da ereção melhorou em uma parcela expressiva dos participantes, e a satisfação com a vida sexual aumentou de forma mensurável. Os pesquisadores concluíram que a L-citrulina pode ser uma alternativa segura e eficaz para homens com disfunção erétil de grau leve. Além da citrulina, a melancia é rica em licopeno, um antioxidante do grupo dos carotenoides que tem sido associado à proteção da saúde prostática e à redução do estresse oxidativo no organismo masculino. O estresse oxidativo é um dos fatores que contribuem para o envelhecimento vascular e para a disfunção erétil relacionada à idade. Antioxidantes como o licopeno atuam neutralizando radicais livres e protegendo a integridade das células e dos vasos. A melancia também oferece vitamina A, vitamina C, vitamina B6 e magnésio, todos com papéis reconhecidos na saúde cardiovascular e no metabolismo hormonal masculino. O terceiro ingrediente é o gengibre. O gengibre é uma raiz utilizada há milênios em sistemas tradicionais de medicina, e a ciência moderna tem validado muitas de suas propriedades com estudos rigorosos. O composto ativo mais estudado do gengibre é o gingerol, que demonstra atividade anti-inflamatória potente, ação antioxidante e efeitos favoráveis sobre a circulação sanguínea. Um estudo publicado no International Journal of Impotence Research investigou o impacto do gengibre sobre a saúde sexual masculina em modelos experimentais e encontrou que os extratos de gengibre estavam associados a aumento nos níveis de testosterona, melhora na qualidade do esperma e aumento na atividade das células de Leydig, as responsáveis pela produção de testosterona nos testículos. Outro aspecto importante do gengibre é a sua capacidade de inibir a agregação plaquetária, ou seja, ele ajuda a evitar que as plaquetas do sangue se aglomerem de forma excessiva, o que poderia prejudicar o fluxo sanguíneo nos pequenos vasos. Isso tem impacto direto na circulação periférica, incluindo a circulação nos vasos do pênis. O gengibre também atua sobre a enzima ciclooxigenase, reduzindo a produção de prostaglandinas inflamatórias. Em termos práticos, isso significa menor inflamação sistêmica, vasos mais saudáveis e melhor resposta vascular em situações de demanda, como durante a ereção. Para homens acima dos 40 anos, em especial, o controle da inflamação crônica é um dos pilares mais importantes da saúde vascular, e o gengibre, incorporado diariamente à alimentação, é uma das ferramentas mais acessíveis e cientificamente embasadas para isso. Agora, você precisa entender como preparar esse suco da maneira certa para extrair o máximo de benefícios. A receita básica é simples.
Você vai usar uma beterraba média crua, descascada e cortada em pedaços. 2 fatias generosas de melancia sem semente, incluindo parte da casca branca se você conseguir suportar o sabor neutro dela, e um pedaço de gengibre fresco de aproximadamente 2 centímetros, descascado. Coloque tudo no liquidificador com meio copo de água filtrada. Bata bem por aproximadamente 2 minutos. Se quiser, coe levemente para remover o excesso de fibras, mas eu recomendo manter parte delas porque contribuem para o metabolismo e para a saúde intestinal. Consuma imediatamente, porque os compostos ativos, especialmente os nitratos da beterraba, se oxidam com o tempo e perdem potência. Tome esse suco uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã, em jejum ou logo após o café da manhã. Os efeitos da beterraba sobre o óxido nítrico são mais pronunciados nas primeiras 2 horas após o consumo. Então, tomar de manhã prepara o organismo para um dia com melhor circulação. Nas primeiras semanas, você pode notar que a urina ou as fezes ficam levemente avermelhadas. Não se assuste. Isso é normal e se deve ao pigmento betacianina presente na beterraba. Não tem nenhuma relação com o sangramento. É apenas o metabolismo do pigmento vegetal. Para potencializar os efeitos, você pode adicionar ao suco uma pitada de pimenta caiena, que contém capsaicina, outro composto com propriedades vasodilatadoras, ou algumas folhas de hortelã, que além de melhorar o sabor, contribuem com o mentol, que tem leve ação relaxante sobre a musculatura lisa. Mas eu preciso ser honesto com você, porque a minha responsabilidade como médico vai além de te dar uma receita. Esse suco é um suporte nutricional. Ele contribui. Ele fornece compostos importantes, ele apoia o organismo, mas ele não substitui a avaliação médica. Não é um medicamento e não age da mesma forma para todos os homens em todas as situações. Se você convive com disfunção erétil frequente, de moderada a grave, eu recomendo fortemente que você busque um urologista ou um médico especializado em saúde masculina para uma avaliação completa. Existem causas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, distúrbios hormonais e até causas psicológicas que precisam ser investigadas e tratadas de forma adequada. O que esse suco faz, e faz muito bem, é contribuir com a saúde vascular cotidiana. Ele é parte de um estilo de vida saudável que inclui também atividade física regular, controle do estresse, sono de qualidade e manutenção do peso corporal adequado. Se você quiser aprender mais sobre como melhorar a ereção, conhecer outras vitaminas importantes para a saúde masculina e descobrir métodos naturais para ter mais firmeza e confiança, deixamos um guia completo no primeiro link da descrição desse vídeo. Nele, você vai encontrar informações aprofundadas sobre micronutrientes essenciais para a saúde masculina, estratégias alimentares e orientações baseadas em evidências para te ajudar a recuperar o vigor de forma natural e consciente. Vou falar agora sobre algo que raramente é discutido nos vídeos de saúde masculina e que eu considero fundamental para entender por que tantos homens falham na tentativa de recuperar o vigor natural. O problema não está só na falta de um nutriente específico, está em algo que eu chamo de síndrome do esgotamento vascular progressivo. É um processo silencioso, começa na casa dos 30 anos, em muitos casos, e vai se instalando lentamente ao longo de anos de alimentação pobre em micronutrientes, sedentarismo, estresse crônico, má qualidade do sono e consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria preocupante. Juntos, eles criam um ambiente interno extremamente desfavorável para a saúde vascular masculina. O endotélio, a camada de células que reveste internamente todos os seus vasos sanguíneos, é extremamente sensível ao ambiente nutricional. Quando ele está bem nutrido, ele produz óxido nítrico de forma eficiente, mantém os vasos flexíveis e permite que o sangue flua com facilidade. Quando ele está inflamado, oxidado e carente de nutrientes, ele começa a falhar. E o primeiro lugar onde você vai perceber essa falha, muitas vezes, é na qualidade da ereção. Isso não é coincidência, é anatomia. Os vasos do pênis são menores do que os vasos do coração. Por isso, eles são afetados primeiro. Médicos cardiovasculares sabem há décadas que a disfunção erétil pode ser um dos primeiros sinais de doença cardiovascular que ainda não se manifestou no coração.
Ou seja, o seu pênis pode estar te avisando que o seu coração também precisa de atenção. Quando eu explico isso aos meus pacientes, a ficha cai de uma forma muito mais rápida do que quando falo apenas de vigor sexual. Porque aí eles entendem. Cuidar da saúde vascular não é vaidade, não é questão de ego, é questão de sobrevivência. Há um dado que eu sempre menciono nas minhas palestras para médicos e que acho importante compartilhar aqui. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology acompanhou por anos homens com disfunção erétil sem causa aparente, ou seja, sem diabetes diagnosticado, sem hipertensão conhecida, sem histórico cardíaco. Os pesquisadores descobriram que esses homens tinham uma chance significativamente maior de desenvolver eventos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral, nos anos seguintes. Isso não significa que todo homem com dificuldade de ereção vai ter um infarto. Não é isso. Significa que os vasos do corpo estão interconectados e que cuidar da saúde vascular de forma integral, com alimentação adequada, micronutrientes suficientes, atividade física regular, protege não apenas a sua vida sexual, mas a sua vida como um todo. E é nesse contexto que alimentos como a beterraba, a melancia e o gengibre ganham um papel que vai muito além do aspecto sexual. Eles apoiam a saúde endotelial, combatem a inflamação, aumentam a disponibilidade de óxido nítrico, reduzem o estresse oxidativo e contribuem para um sistema cardiovascular mais saudável e resiliente. Incluir esse suco na sua rotina diária é um ato de autocuidado real. É uma decisão de saúde que tem impacto sistêmico, não apenas no pênis, mas no coração, no cérebro, nos rins, em todos os órgãos que dependem de uma boa circulação para funcionar bem. Eu quero terminar esse vídeo falando com você de forma direta. Eu sei que existe uma barreira enorme para o homem falar sobre esse assunto. A cultura masculina ainda carrega muito peso em torno da sexualidade, da virilidade, da ideia de que homem de verdade não tem esse tipo de problema e que, se tiver, deve resolver sozinho, em silêncio. Isso precisa mudar e está mudando. Cada vez mais homens estão entendendo que cuidar da saúde sexual é cuidar da saúde integral, que buscar informação não é fraqueza, que fazer ajustes na alimentação não é frescura, que prestar atenção nos sinais que o próprio corpo dá é inteligência, não paranoia. Você chegou até aqui nesse vídeo. Isso já diz muito sobre você. Diz que você está disposto a aprender, que você leva a sério o próprio bem-estar e que você não está disposto a aceitar passivamente o declínio, seja ele qual for. Então eu te deixo com um desafio simples. Durante os próximos 30 dias, prepare esse suco uma vez ao dia. Beterraba, melancia e gengibre. Todo dia, nos mesmos horários. Observe como o seu corpo responde. Preste atenção na sua energia, no seu humor, na sua disposição física. E, se você achar relevante, na qualidade das suas ereções. Não precisa acreditar em mim pela fé. Faça o experimento. Deixe o próprio corpo te dar a resposta. E se quiser um suporte mais completo nessa jornada, com orientações sobre vitaminas específicas para a saúde masculina, estratégias de alimentação direcionadas e informações baseadas em ciência sobre como melhorar a saúde erétil de forma natural, o guia completo está disponível no primeiro link da descrição. Ele foi preparado com o mesmo nível de rigor e de cuidado que eu coloco em cada conteúdo que publico aqui. Se esse vídeo te agregou valor, se você aprendeu algo que não sabia antes, se essa informação chegou em um momento em que você precisava, então eu te peço, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que pode se beneficiar dessa informação. Um amigo, um irmão, um pai. A saúde masculina ainda é um tema pouco discutido, e cada vez que você compartilha esse tipo de conteúdo, você contribui para que mais homens tenham acesso a informações reais. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando sobre saúde masculina com profundidade, com base em ciência e com o respeito que esse tema merece.
Vamos falar sobre hormônios, sobre alimentação estratégica, sobre os exames que todo homem deveria fazer e raramente faz, sobre o impacto do sono na testosterona, sobre como o estresse crônico destrói a saúde sexual masculina e sobre soluções práticas e naturais para tudo isso. Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui e esse canal foi feito exatamente para isso. Cuide-se, porque a sua saúde importa. Não apenas para você, mas para todos ao seu redor.